Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos de mais uma aula. Esse capítulo eu fracionei ele bem, porque a gente tá com o tempo, então a gente pode ver bem detalhado, com mais calma, sem muita pressa, tá? Então hoje nós vamos falar de fecundação e gravidez. Então a gente falou a aula passada, deixa eu voltar aqui, senão vai dar spoiler do meu videozinho ali. A gente falou na aula passada sobre o sistema genital masculino, na aula anterior falamos do sistema genital feminino, e na primeira aula lá a gente falou também sobre como funciona cada um dos sistemas e no final das contas eles existem, além de regulação hormonal, eles também existem para perpetuar a nossa espécie, não é mesmo? Então, o órgão masculino ele é responsável pela produção do espermatozoide, que é o nosso gameta masculino, que vai carregar todas as informações do pai, e o ovário ele é responsável pela produção do óvulo, que é o nosso gameta feminino, responsável aí por carregar as características da mãe. Quando esses dois bonitinhos se encontram, nós falamos sobre isso também, quando a gente falou lá de ciclo menstrual, de ciclo ovariano, quando eles se encontram lá naquele primeiro terço da tuba uterina, há o que a gente chama de fecundação. O espermatozoide entra dentro do óvulo e encontram os materiais genéticos formando uma micropessoinha, por enquanto. Né? Então, a fecundação nada mais é do que o encontro do espermatozoide com o óvulo. Eles se encontram, a gente já falou que o espermatozoide ele perde a caudinha, entra só a cabecinha dele dentro do óvulo e aí formam o que a gente chama de zigoto ou de célula ovo, tá? Vocês vão notar na animação, agora ela tá acabando. Agora, ó, para ele penetrar a primeira camada do nosso óvulo, ele vai cavucando, assim, mas essa cavucação que ele faz é graças a umas enzimas que ele possui na ponta da cabecinha dele, tá? Que a gente chama de acrossomo, naquela região do acrossomo. Ele tem umas enzimas ali que fazem esse rompimento da membrana aí do óvulo, tá? Até que ele encontra lá o núcleo onde a gente tem os materiais genéticos, tá? Então, a fecundação ela acontece como está mostrando aí no vídeo. Ó, ele entrou pela membrana plasmática, entrou só a cabecinha dele, o resto desfez e foi lá para o núcleo encontrar os materiais genéticos, tá? Lembrando de novo, como eu disse, não vou entrar em detalhes sobre isso, porque vocês vão ver isso mais lá no ensino médio com a professora Anne, que a partir do momento que entra um espermatozoide, o óvulo ele tem uma capacidade de se trancar. Ele não permite a entrada de mais nenhum espermatozoide, tá? Ele tem aí umas características especiais que permitem que ele faça isso. Sobre o progesterona. Nós falamos de hormônio no capítulo anterior. Falamos que o corpo da mulher e o corpo do homem é movido por hormônios, cada um, no caso dos hormônios sexuais, com hormônios especiais. Falamos do ciclo menstrual, que é um ciclo que tem aí uma variação hormonal também, né? Por isso ocorre a ovulação, a formação do óvulo e depois a expulsão desse óvulo. E a gravidez, ela acontece graças ao ciclo menstrual interrompido, ou seja, a mulher não menstrua mais por um determinado período, graças à presença aí do progesterona. Então, eu trouxe esses gráficos para mostrar para vocês, tá? Esses dois aqui, o FSH e o LH, é o que a gente conversou lá em hormonal, são os hormônios aí secretados pela hipófise que estimulam aí os ovários a produzirem os hormônios, que é o progesterona e o estrogênio, tá? Então, conforme o folículo vai amadurecendo, vai aumentando o estrogênio, vejam só. O estrogênio vai aumentando e o progesterona dá uma leve aumentadinha, conforme esse folículo está sendo amadurecido, ou seja, aqui a menstruação já ocorreu, está havendo uma regeneração do endométrio, tá? Quando esse endométrio começa a se regenerar de verdade, o progesterona está lá em cima, olha só, como ele está no seu ápice de progesterona. Por quê? Porque com o progesterona lá em cima, ele garante que esse endométrio vai estar bem fofinho, bem bonitinho,
para receber aí o embrião. Se a mulher, nesse meio termo aí, porque ela ovulou, o espermatozoide chega ao encontro desse óvulo e há a gravidez, esse progesterona vai se manter alto, não vai ter essa queda. Essa queda ela acontece quando não há fecundação. Igual nesse caso aqui, ó, vai descer e ela vai menstruar de novo, ó, o sangue aqui, porque vai escamar todo esse endométrio que foi preparado para receber o bebê. No caso, se ele recebe o bebê, esse progesterona continua aqui no alto. E é esse progesterona, então, que faz com que a mulher não menstrue mais. Por isso que um dos principais sintomas da gravidez é a ausência de menstruação. Perdão. Se eu ovulo no 14º dia e conto, 14 dias, que seria o dia de eu menstruar e eu não menstruo, quer dizer que tem chance de eu estar grávida, sim. Porque já era para o meu útero estar decepcionado que não houve a penetração aí, a anidação, que é o que a gente chama quando o zigoto se prende ao útero. Não houve, então eu menstruaria. Se eu não menstruei, é porque o meu progesterona tá alto. Se ele tá alto, é sinal de que eu estou grávida, tá? Então, quando ocorre a fecundação, esse progesterona ele vai ficar alto durante praticamente toda a gravidez, tá? E esse progesterona alto, o que ele vai fazer? Ele vai permitir que o endométrio se permaneça espesso, então o zigoto vai conseguir ficar aqui no colchãozinho bem fofinho, cheio de nutrientes e vasos sanguíneos para ele se nutrir. Além disso, vai bloquear alguns outros hormônios, que seriam aqueles hormônios que dariam início a novos ciclos ovarianos. Então, enquanto a mulher está grávida, ela não ovula, tá? Porque os hormônios aí responsáveis pela ovulação estão inibidos, tá? Pode acontecer, como já aconteceu nos casos bem raros, da mulher engravidar com um curto período de tempo, assim, um intervalo curto, de 1 ou 2 semanas de diferença. Por quê? Porque ainda não teve tempo de regular os hormônios e ela ovulou novamente sem querer. Então pode acontecer de nascer aí gêmeos que na verdade não são gêmeos. Tem uma diferença aí de 1, 2 semanas de gestação, mas pode acontecer. Porque a gente não é um reloginho, a gente não é um robozinho. Nossos hormônios funcionam, mas cada um no seu ritmo, né? Então pode acontecer dessa regulação hormonal, desse bloqueio aí, para que não haja mais ovulação, demore para acontecer e a ovulação ainda ocorra, tá? Então, resumindo, o progesterona, ele é o hormônio mais presente na gravidez, então ele vai estar lá no seu nível super alto, porque ele vai garantir que o endométrio fique espesso, que o zigoto lá, que o embrião fique grudadinho no útero e que ele se desenvolva, além de também impedir a produção dos outros hormônios que levariam aí a novas ovulações, por exemplo, o estrogênio, tá? Então, o embrião ele vai se implantar na mucosa uterina, no endométrio. Essa implantação recebe o nome de nidação. Aqui na animação eu estou mostrando para vocês quando não há nidação, ocorre a menstruação. Então, vamos fazer aqui o passo a passo. Ó. Ela menstruou, começa do primeiro dia a contar. No 14º dia ela ovulou, esse óvulo veio até o útero, não houve uma fecundação, então esse útero descama inteirinho, tá? Quando ocorre fecundação, é que eu não achei uma animaçãozinha para mostrar para vocês. Vai acontecer isso daqui, ó. Esse óvulo não fecundado ainda é liberado pelo ovário e ele vai encontrar os espermatozoides aqui no primeiro 1/3 dessa trompa. Encontrou o espermatozoide, vai acontecer a fecundação. Acontece a fecundação, esse zigoto ele vai se dividindo. Lembra que era um óvulo para um espermatozoide. Eles viraram uma célula única. Então, viraram uma única bolinha. Para essa única bolinha virar um ser humano completo como nós, ou qualquer outro animal, mas aqui no caso é ser humano. Então, para essa única bolinha aqui virar um ser humano completo, ela tem que se dividir muitas e muitas e muitas vezes, né? Tem que ter uma multiplicação celular aqui. Então, começa a divisão celular, todo esse período aqui, até que ele já chega aqui na implantação, na nidação, já todo divididinho, tá? Essas divisões embrionárias, todo esse processo aqui de
gametogênese, que a gente chama, vocês vão aprender provavelmente no final do ano que vem, começo do primeiro ano lá do ensino médio, tá? Mas vocês vão aprender passo por passo como acontece cada divisão. O que eu quero que vocês saibam agora é que esse óvulo, que era uma célula, encontrou o espermatozoide, que era outra célula, meias, né? Meia célula, porque só tem meio cromossomo cada um, formaram uma célula só, uma bolinha. E essa bolinha, ela vai se dividindo, até ela chegar no seu máximo de divisão na forma de zigoto, tá? Na forma de célula-ovo e implantar na parede uterina. Ela vai se fixar na parede uterina, ela vai dar uma cavucadinha assim e entrar na parede uterina, tá? Aí vai começar o desenvolvimento do bebê, que a gente já vai começar a chamá-lo de feto a partir do 3º mês, mais ou menos, de gestação, tá? Então, a implantação ela ocorre nessas fases, então, a fecundação é dentro do primeiro terço da trompa, depois acontece a divisão celular do zigoto até a implantação dele, que é a anidação na parede uterina, tá? Na mucosa uterina ou no endométrio, como vocês queiram chamar. A partir do momento que esse bebê está aqui, ele começa a se desenvolver e conforme ele vai crescendo, o nosso útero também vai crescendo. Então, aqui a gente tem uma ilustração do útero sem estar grávido, né? Do útero não grávido, 3º mês, 6º mês e 9º mês. Vejam que ele, sei lá quantas vezes ele tem aqui de tamanho. Deve ter umas 10 vezes de tamanho, mais ou menos. Ele aumenta muito de tamanho, porque ele tem uma parede totalmente elástica e muscular, tá? Por isso que ele consegue chegar nesse tamanho tão grande. E a partir do momento que esse zigoto se fixou lá na parede uterina, ele começa a desenvolver uma outra estrutura, que é o que a gente chama de placenta. Nós falamos um pouquinho sobre ela ano passado, lá no 7º ano, quando a gente falou dos mamíferos placentários. A placenta, ela não é a bolsa que guarda o bebê. Ela é uma estrutura que faz a ligação entre o bebê e a mãe. Aí dela parte uma outra bolsinha, tá? Então, ela é essa parte cor-de-rosa aqui, ó, que vai fazer a ligação entre a mãe e o bebê, entre a parede do útero, que é toda vascularizada, e o bebê. Como que essa ligação é feita? Através do cordão umbilical. Então, aqui, essas duas estruturas, a placenta e a parede uterina, elas se unem. Inclusive, essa união acontece com vasos sanguíneos, então é como se fosse uma coisa só. Ele começa, então, a ter trocas. Entra oxigênio através da placenta e vai pelo cordão umbilical até o bebê. Oxigênio, nutrientes, anticorpos, medicamentos, nicotina, álcool, tudo aquilo que a gente falou. Até mesmo doenças, tá? Certos vírus e bactérias também podem passar por aqui. Então, passa para lá e de volta traz gás carbônico e excretas. Por que tem que liberar gás carbônico? Porque a gente coloca o gás carbônico para fora para eles, que eles ainda não conseguem liberar o gás carbônico através da respiração. Então, eles têm a troca, porque eles usam o oxigênio para o metabolismo celular, para a produção de energia para o corpinho deles se desenvolverem, e o produto da respiração celular é o gás carbônico, que ele vai ser liberado e tem que ir para algum lugar. Nesse caso, ele volta para a corrente sanguínea da mãe, que vai liberar esse gás carbônico aí na respiração, além das excretas também, que vão ser liberadas pelo xixi da mãe, tá? Então, tudo que o bebê precisa excretar de gás carbônico e excretas aí no caso de excreção metabólica, vai ser pelo sangue da mãe, tá? Aí a mãe vai fazer esse papel de transportar essas substâncias para fora do corpo. Beleza? Então, a placenta é extremamente importante, é ela que faz a ligação mamãe-bebê durante a gestação. Ah, mais uma coisa, vocês já devem ter ouvido falar, fulana teve que ter um parto de emergência porque estava tendo um descolamento de placenta. Ou, ela perdeu o bebê porque houve um descolamento de placenta. O descolamento de placenta nada mais é do que literalmente a placenta se descolar do útero. Se ela começa a se descolar do útero, ela vai perdendo essas ligações. O bebê para de receber tudo isso que ele está recebendo da mãe. Então, ele para de ser nutrido, o seu desenvolvimento fica comprometido e todas aquelas consequências que a gente sabe de falta de qualquer substância que é essencial para o nosso organismo. Então, se essa placenta começa a se descolar da parede uterina, esse bebê corre risco de vida. Por isso que é
é importante, se for um pequeno descolamento, a mãe fazer um repouso absoluto, ficar lá de repouso para que ou essa placenta volte a se colar, ou que o bebê não precise de tantos nutrientes assim, se a mãe não gastar, né, esses nutrientes também, ou tem que acontecer um parto de emergência aí, tá bom? Então aqui eu trouxe para vocês essa animação, que ela é bem satisfatória, né? Quem gosta de vídeos satisfatórios. Ela é bem satisfatória e ela mostra o desenvolvimento do bebê, tá? Então aqui, ó, começa pela aquela uma célula que eu falei para vocês. Aqui tá bem ilustradinho, tá? Para vocês verem, mas é que esse início é meio complicado, porque a gente não vai falar sobre isso mesmo. Vocês vão ver isso aqui lá no ensino médio, tá? Mas, ó, vejam que uma célula vira duas, que vira quatro, que vira várias, aí vai tendo vários desdobramentos, vai virando várias estruturas. Essas estruturas vão dando origem ao que a gente já começa a visualizar aqui como um pequeno fetinho que vai se desenvolvendo e virando um bebê até o 9º mês, quando ele nasce, tá? Então, todo desenvolvimento humano acontece dessa maneira. De uma célula forma um indivíduo completo, tá bom? Vocês podem ficar aqui um tempinho olhando aqui, analisando, vendo como funciona, os desdobramentos. Tudo isso aqui tem nome, tá? Cada fase desse aqui tem nome. A professora Anne vai cobrar de vocês lá no ensino médio. Mas você não precisa saber disso agora, tá? Eu quero que vocês percebam como que é o desenvolvimento desse bebê até o nascimento, como de uma célula se forma um bebê completo. E para esse bebê... Ah, tá, antes de falar isso. Eu trouxe aqui fotos também, essas fotos são do livro de vocês. A gente tem aqui um embrião de 4 semanas, 8 semanas, aqui outro de 8 semanas, 12 semanas e 16 semanas, cerca de 4 meses, tá? Para vocês verem como esses bebês o desenvolvimento é rápido, o desdobramento do celular é rápido. E quando esse bebê resolve nascer, é o que a gente chama de parto. Então, a mãe aí carrega esse bebê durante 9 meses para que ele se desenvolva dentro do corpinho dela, tenha todos os nutrientes, fique apto a ter um pulmãozinho que consiga respirar aqui fora, um coraçãozinho que bata com bastante vigor para aguentar o sofrimento desse mundo. Mas, na hora do parto, o que acontece? Esse bebê já está pronto para nascer. Então, também, de acordo com algumas ordens hormonais do nosso corpo que percebem que esse bebê já está pronto, ele começa a mandar aí ordens para que haja contrações do útero. Essas contrações são para que esse útero comece a mexer no bebê, para que o bebê comece a se acomodar descendo para ele ir para a cavidade vaginal. Estou falando de parto normal, tá, amores? E também para que haja a dilatação do colo do útero e do canal vaginal. Essa dilatação do colo do útero, lembra que eu mostrei para vocês uma imagem do colo do útero que era uma bolinha desse tamanhozinho assim, um buraquinho que tinha? Esse buraquinho chega a 10 centímetros de tamanho. Aí é quando o bebê consegue passar a sua cabecinha por esse buraco e sair, tá? Então, essas contrações uterinas, juntamente com a dilatação do colo do útero, conseguem aí fazer com que o bebê saia. E essa saída do bebê é o que a gente chama de parto. Porém, toda mulher que tem parto natural, ela tem quase 2 partos, porque o primeiro bebê sai e em seguida tem que sair a placenta e as membranas protetoras aí que ficaram envolvendo esse bebê, tá? Não tem dor nesse segundo parto. Muitas mulheres também dizem que nem no primeiro tem. Porque nosso corpo é perfeito, nós mulheres fomos feitas para ter um filho de parto normal. Então, dizem que quando sente dor, a dor é esquecida nos primeiros segundos depois que o bebê nasce. Então, não tenham medo, é natural, nós somos feitas para isso, tá? Mas quero que vocês entendam que na hora que o bebê sai, ele sai primeiro, sai junto com o cordão e o cordão sai puxando a placenta, vejam que ela tá bem aqui, ó, e junto é a membrana que estava revestindo e protegendo esse bebê. Tudo bem? Então, é isso. Próxima aula, falaremos de métodos contraceptivos para que isso não aconteça quando vocês não quiserem. Um beijo e até a próxima.